Lidar com o público não é uma tarefa fácil, mas a força motriz do rádio é e sempre será o ouvinte. A aproximação entre locutor e audiência rende histórias e momentos inusitados. Ademar Danilo e Robson Júnior, dois dos mais admirados locutores do rádio maranhense, já vivenciaram muitas experiências interessantes no dia a dia com os ouvintes e agora vão dividir algumas dessas histórias com a gente. Acompanhe. Rádio eu digo que rádio é aquilo, a relação que a gente tem com o ouvinte é uma coisa que ultrapassa o som. É a questão da cumplicidade, né? Você passa a ficar muito íntimo, a participar da vida das pessoas e tal, até aquela cumplicidade com o ouvinte. E o ouvinte passa a conhecê-lo, mas às vezes ele descobre coisas na gente que a gente nem sabe. O dia que tu tá bem ou o dia que tu não tá legal, o ouvinte se dá a responsabilidade de ligar para a rádio e falar: você tá com algum problema? Eu várias vezes já fui interrogado por ouvintes. Que ao te conhecer, aonde quer que você esteja, você vai perceber que ele vai falar contigo, vai te cumprimentar como se te conhecesse há muito tempo. E isso é algo que nenhum outro veículo te dá. Essa proximidade, essa relação mais estreita. Cria-se ali uma relação visceral, eu acho que não é nem mutualismo, é quase uma simbiose que é criado entre o ouvinte e o locutor. Mas o mais gostoso do rádio é você falar com as pessoas como se você estivesse perto delas. E o rádio, o ouvinte do rádio, se ele gosta do programa que você faz, ele te tem como amigo. Então o meu ouvinte, cada dia, tem que ser cativado como se fosse a primeira vez. Não sei se consigo, mas pode ter certeza, eu faço um esforço danado para que essa lua de mel aconteça todo dia. É essa interação, esse contato com o ouvinte que faz o programa crescer. E eu acho, sem querer ser profeta aqui, profetizar, eu acho que as grandes corporações elas serão fragmentadas no futuro. Elas vão ter que se ligar às redes de ouvintes e telespectadores para sobreviver. A gente não lia a carta íntegra em microfone de rádio. A gente pegava só o nome de quem mandou, se está oferecendo música e acabou. Os elogios, quando começava a falar do elogio, pulava. Eu sou uma criatura um tanto fechada com relação a essa interação com o telefone, com essas redes sociais. Nunca gostei. Porque, sabe por quê? Eu vou te explicar. Se tu ia perguntar por quê, é porque eu achava o seguinte: telefone nunca deu, como é que se diz? Nunca soma em audiência. Como? Por que não soma? Porque, olha, se eu, por exemplo, eu boto em casa uma pessoa, 2, 3, aí, então, um liga aqui, alô, lembrando, eu queria uma música tal, para oferecer não sei para quem, tudo bem, muito obrigado, tchau. Aí, pá. Aí vem, fulano, aí vem outra, chama uma menina, a menina vem, a empregada, tchau. Aí ela, pede uma música lá e pá. Quer dizer, então ele com 3 ou 4 pessoas em casa, ele faz a audição do programa todo. Às vezes eu percebo que o pedido não condiz com a proposta do programa. Eu respeito lá o pedido dele, mas também não fico no ar dizendo que eu não vou tocar música dele. Eu prefiro colocar a minha proposta e fazer com que essa pessoa que está ali fazendo aquele pedido, ele venha comungar com aquela proposta. Eu procuro, então por isso eu sou um pouco, eu não acredito muito nesses ouvintes de telefone, de WhatsApp, respeito, mas eu acho que a gente é que tem que fazer a rádio. Quando
começamos o programa na Mirante, houve um fenômeno interessante. Rádio FM, e principalmente a Mirante, na época, era tão elitizada que não recebia carta do ouvinte. Porque carta de ouvinte era uma coisa de AM. Uma coisa, né? A Mirante só recebia carta para um programa específico chamado Estúdio 96, que era o programa do ouvinte. E muitas vezes, diz a lenda, que chegaram até a criar cartas. Porque não chegava mesmo, as pessoas não escreviam para FM, não era uma coisa de, digamos, entre aspas, de bom tom. Na Mirante não tinha estúdio de gravação. Nós gravávamos na Voz do Brasil, mas tinha alguns operadores muito bons, como o Jereba, que ele gravava com a gente ao vivo. Pô, gravar ao vivo? Pois é. Ele disse, olha, vou colocar, ainda me lembro disso, que a música era do A Cor do Som, e a música ela chama Outras Praias, eram 7 minutos de música. Que era a música que a gente usava, inclusive, foi na cantina do Emídio, que tinha uma cantina dentro do Jornal do Estado do Maranhão, fazia os sanduíches feitos ali com pedaços de carne, aquela coisa. Era um período romântico ainda do Sistema Mirante. Então, ele me deu, e a frase era, Mirante, 96,7, porque a Mirante ainda era 96,7. A gente nem pode se ver, mas eu tenho certeza que a gente já se conhece. E quando ele me deu aquele papel que eu li pela primeira vez, eu falei, algo me dizia aqui dentro que eu ia falar aquela frase para o resto da vida na profissão. Porque eu acho que aquela talvez seja a frase que mais identifica o rádio, que mais define a relação do ouvinte com o veículo rádio. Uma vez eu estava conversando sobre isso e cheguei num restaurante em São Luís. Quando eu estacionei meu carro, um cara me abordou e me contou a história de que ele estava saindo em liberdade condicional de Pedrinhas, da penitenciária de Pedrinhas. Ele precisava ir para Carutapera e estava liso. Podia ser um golpe, mas foi a história que ele me contou e eu acreditei naquilo. Eu até ajudei ele, né? E na porta do restaurante, quando eu entrei no restaurante, eu fui abordado por outra pessoa, um senhor dizendo que ouvia meu programa, que esse senhor era o pai de um cantor lírico do Maranhão, o pai do Fernando Carvalho, cantor lírico daqui. Eu estou te contando esse episódio para te dizer que eu não tenho o menor controle sobre quem me ouve ou quem me assiste. Então, num período de minutos, eu fui abordado por um presidiário e pelo pai de um cantor lírico. E eu vivenciei ali um monte de experiências malucas, tipo um cara que ligou para mim dizendo que ia se matar. E era um grande executivo de uma empresa, não vou citar nem empresa nem ele. Mas ele ligou e eu falei, cara, vamos conversar de umas coisas. Aí eu comecei a desviar a atenção dele. Eu sempre gostei de psicologia, já estudei psicologia antes de chegar para a faculdade. Então comecei a trabalhar isso com ele, falar das coisas dele, que ele fazia e tal. E a gente começou aquela conversa nesse dia, eu fiquei praticamente 1h30 com ele no telefone. E terminada aquela história, ele desligou. Passado um tempo, que eu nem lembrava mais, um dia ele me ligou, um cara falando bem pra caramba, conversando comigo. Eu não lembrava mais, ele me lembrou esse episódio. O rádio cumpriu e cumpre esse papel. Acho que já cumpriu mais. Timbira Vai à Rua foi apresentado por Dr. Rui Chung, que era juiz e era colega radialista também, Rui Chung. Por que ele dizia que Timbira Vai à Rua? Ele, da rádio do governo, da rádio Timbira, né? Ele ia ver tudo que o povo estava querendo saber, reclamar, para que ele pudesse passar para o governador da época. Era interessante, porque você chegava, por exemplo, numa periferia dessa, muito buraco, sem nenhuma estrutura, e as pessoas reclamavam. Essa reclamação tinha realmente direto uma ligação com o palácio. Eu achava interessante. Esse era, porque aí era uma realidade. Não tinha negócio de puxar saco, não. Olha, o governo tem que providenciar isso, está dando isso, aquilo, outro. O noticiário local, você tinha os repórteres locais. Tinha repórter como Aldir Dantas, Eloy Coutrin, né? Eles pegavam as notícias locais. O próprio Pinto cobria a Assembleia, Mauro Bezerra também cobria a Assembleia, cobria o Palácio. Não tinha SECOM, né?
A gente mesmo tinha que andar atrás da notícia. Eles traziam e redigiam as notícias locais eram essas. Que o que antes era restrito a quem podia ter condições econômicas, financeiras, para ter acesso à informação, hoje não é mais. Hoje a informação está em todo lugar. E tudo converge para o celular. Tudo converge para o aparelho móvel. Hoje você tem vários instrumentos aí. Por exemplo, as redes sociais. Você cai no descrédito rápido. Tem o WhatsApp. Hoje todas as notícias chegam em tempo real pelo WhatsApp, pela internet, pelo Face, enfim. Então você precisa tomar muito cuidado com isso, porque você está passando ali uma notícia para pessoas que têm também acesso a outras vias, onde vão chegar da mesma forma aquela notícia que você está passando.